No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, a notícia chegou às orelhas da população de Vila Lusitana. O respeitável senhor João Ferreira, médico e cidadão benemérito, faleceu na idade de 78 anos. O doutor João nasceu em uma casa antiga da vila, em 1942. Seus pais eram humildes, mas dedicados à sua comunidade. Sua mãe, Dona Maria Ferreira, trabalhava como enfermeira no posto de saúde e sempre cultivou na família o amor pelos mais carentes. Aos 4 anos, João já espiava com curiosidade a sua mãe atendendo os pacientes em sua pequena clínica. Aos 10, ele já sabia que seria médico. A vida acadêmica veio naturalmente, bacharelado e doutorado em medicina pela Universidade Federal do Paraná. No início dos anos 70, João Ferreira começou a trabalhar como médico de posto, nas comunidades mais isoladas da região. Ele passava dias inteiros viajando pelo sertão em seu carro velho, atendendo às necessidades das famílias mais carentes. A sua dedicação era lendária. Ele nunca descansou e sempre esteve disposto a ajudar quem precisava. Em 2005, João Ferreira recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 30 anos dedicados ao ensino público. Seu trabalho não passou despercebido. Em sua carreira acadêmica e profissional, ele orientou mais de 1.000 estudantes e pacientes, muitos dos quais se tornaram médicos também. A vida pessoal do Dr. João também foi marcada por momentos difíceis. Em 1983, perdeu a sua esposa, Dona Maria, com quem havia lutado pela saúde da comunidade por mais de 30 anos. Mas ele nunca se desistiu e continuou a trabalhar pelo bem-estar de todos. O jornal Correio da Manhã publicou um perfil de sua vida, em 2017. O artigo ressaltava a dedicação do médico à comunidade, desde a infância até o fim da vida. Eles escreveram: Senhor João Ferreira é o exemplo ideal de um cidadão comprometido com o bem-estar dos outros. João era também apaixonado por jardinagem. Seu quintal, cheio de flores e frutas, era o lugar preferido para os finais de semana. Ele cultivava tomates, abacaxis, cenouras e muitos outros produtos orgânicos, que ele usava em suas refeições. Neste domingo, a Rádio da Vila dedicou um programa inteiro à memória de João Ferreira. As pessoas contaram histórias sobre como ele mudou suas vidas e falaram sobre o carisma e a bondade do médico. O telejornal da Globo também apresentou uma reportagem sobre a vida de Dr. João, mostrando seus sucessos na comunidade e as lágrimas das pessoas que ele ajudou. João Ferreira será lembrado pelo seu trabalho incessante e pela paixão por ajudar os outros. Sua morte é uma perda para a comunidade, mas sua vida deve ser um exemplo para todos nós. Eles dirão: ele era como uma árvore que nunca parou de florescer. E a última imagem daquele homem, amado e respeitado pela comunidade, foi o seu antigo escritório. No centro do pequeno quarto havia uma mesa de madeira, com um grande livro de nomes e datas. Ele marcava todos os pacientes com cuidado. E ali ele ficou, no silêncio, sentado em sua cadeira preferida, olhando para fora pela janela, onde o sol brilhava sobre a vida que continuava em Vila Lusitana. Esta tarde, a luz do sol se escorrendo lentamente pelas janelas da casa da senhora Mariana Mendes, em Água Clara, Minas Gerais, o mundo soube que ela havia partido para outro lugar, deixando para trás um legado inegável e uma presença que jamais será esquecida. Nascida em 1949, na pequena vila mineira onde passou toda a sua vida, a senhora Mariana foi filha de pais humildes que lhe ensinaram a importância da educação e do trabalho duro. Aos 9 anos, perdeu o pai em um acidente de mineração, mas isso não desacelerou seu sonho de estudar e ensinar.
Formada em educação física, ela lecionou por mais de 40 anos, moldando gerações de alunos que a _start iram com seu entusiasmo e carinho. A sua sala de aula era uma casa do conhecimento, cheia de ervas secas, livros antigos e pote de goiabada. Era um lugar de aprendizado, mas também de solidariedade e amizade. Como _start ira da comunidade, ela nunca se contentou com meros títulos acadêmicos. A sua missão era ensinar a vida, a respeito e o valor de cada um. Por isso, recebeu inúmeras vezes a Ordem do Mérito da Educação Mineira por seu compromisso contínuo com a formação de jovens. Era uma mulher simples, mas com um grande coração. Seus vizinhos _start assista. Amados a _start iram com cheiro de giz na sala de aula e as toalhas de crochê sobre a mesa, testemunhando sempre um chá à tarde preparado com amor por ela. Sua vida foi marcada por tragédia em 2015, quando perdeu o filho adulto em um acidente de carro. Mas ela continuou forte, dedicando-se ainda mais ao ensino e à comunidade. Além da escola, a senhora Mariana também era conhecida como uma apaixonada por orquídeas. A sua casa era um verdadeiro jardim de flores, com vasos de plantas delicadas em cada janela. Ela cultivava as flores com tanta dedicação quanto ensinava leitura e escrita, sempre procurando melhor para elas crescerem fortes. O mundo da cultura também foi enriquecido por sua presença. A senhora Mariana fez parte do grupo de teatro comunitário Cantos da Vila por mais de 30 anos, onde interpretou inúmeras personagens memoráveis e ensinou técnicas de atuação a gerações de jovens. Em 2020, aos 75 anos, a senhora Mariana sofreu uma queda que acabou comprometendo sua visão. Mas ela não se desanimou. Com determinação e coragem, aprendeu a viver com a nova realidade e continuou escrevendo poemas, lembrando sempre que, mesmo que as coisas mudem, a vida continua sendo rica em possibilidades. L. Anitta. Essa é uma mulher de fogo e paixão, cujo nome verdadeiro é Larissa de Macedo Machado, que se erguia diante do mundo como um desafio inegável. Sua voz, um canto vibrante, capaz de movimentar corações, almas e pulsos em sincronia com o ritmo da vida brasileira. Um tesouro encantador que nasceu das ruas do Rio, sementes plantadas em solos culturais que lhe deram a força para transformar a música, a cultura, o próprio Brasil. Ela, a cantora mais influente do nosso tempo, cuja presença de palco é tão marcante quanto sua versatilidade musical, quebrando barreiras e ultrapassando fronteiras nacionais. A força de sua voz, um som vibratório capaz de agarrar almas, transformou-se num símbolo da geração mais nova, que mistura funk carioca, pop e música internacional em ritmos inéditos. Anitta é a autenticidade, a ousadia e capacidade de transformar a cena musical brasileira em um espetáculo vibrante, um desafio constante que a levou ao topo do mundo. Sua carreira, uma história viva que conquistou milhões de fãs, tornando-se num símbolo de uma nova geração que mistura e transforma a música, a cultura e o próprio Brasil. Ela é o ardor da tarde no Rio, o ritmo da vida, o som das ruas em pé. Ela é a voz que nos chama para dançar, para viver, para amar e acreditar. Anitta é o futuro sonhado, o presente vivo, o passado revivido num canto vibrante e autêntico. Ela é o Brasil em si, a essência da cultura brasileira, em uma mistura rica de cores, ritmos e melodias que dançam juntas no coração do mundo. Anitta, a cantora mais influente de um país que vibrava ao som de seu canto, é a ponte entre o passado e o presente, um símbolo da força, da audácia e do amor pela vida que anima as ruas, os corações e o espírito brasileiro. A vida de Larissa de Macedo Machado surgiu no coração do Rio de Janeiro, em uma data emocionante de março, quando o sol se derrama com intensidade e a terra respeita os passos do verão. Nascida naquele ano em que as flores da vida ainda se esforçam para nascer, ela entrou no mundo num bairro chamado Honório Gurgel, uma região marcada pela força e humildade de sua população. Era um lugar onde sonhos eram construídos com o suor e a lágrima de pais que lutavam para dar às famílias um futuro mais leve, um futuro que Larissa seria capaz de levantar em alta voz anos depois. Crescida nas ruas e nas horizontes da zona norte carioca, ela era uma criança inquieta, atraída pelo canto das aves no início do dia e pela música dos carros que passavam em seus vizinhos. Nas tardes de sol, Larissa descobria o encanto da vida em ritmo rápido,
como o funk que vibrava nas rodas das bicicletas e do samba que rezava no coração de todos que passavam por ela. Era uma menina simples, mas cheia de força e determinação, que queria ser mais do que um som em sua família. A música era o alicerce de seu mundo, e ela se apaixonou por essa arte que a fazia voar acima do caos e das dificuldades da vida cotidiana. Aos poucos, os cálices da igreja começaram a vibrem com seu talento, e as vozes dos corais se transformaram em sua melhor companhia. Ela se tornou a menina que cantava em todos os lugares, mesmo onde não era convidada a fazê-lo, e a quem todos esperavam ouvirem. Era como uma flor que nasceu na escuridão, mas que sempre procurou o sol para se alimentar. Larissa foi saindo de si mesma, em crescimento constante, e cada nota cantada era um passo mais longo para a liberdade. Era essa criança que se transformaria na mulher que seria adorada por muitos, mas que nunca esquecerá as raízes e o amor pelo seu Rio de Janeiro. Cabeceie-se no meio da vida cariocada, Larissa cresceu em uma cultura vibrante, em um lugar onde as ruelas são testemunhas de histórias e as ruas são palcos para o teatro da vida. E ela foi uma das atrizes deste grande espetáculo, se colocando no centro do cenário e cantando com tanta força que até a terra começou a dançar. É essa história de Larissa, contada aqui em palavras que buscam refletir sua vida e seu sonho. É um retrato vivo desse ser humano que nasceu cantando, e que nunca parou de fazê-lo mesmo diante dos mares de adversidades. E é também um olhar para a cultura brasileira, onde o canto é sinônimo de vida e a música é a alma de uma nação que sempre buscará expressão e liberdade. Assim, essa biografia não é apenas sobre Larissa de Macedo Machado, mas também sobre todo o Brasil que se ouve em suas notas e que vive nas veias de sua voz. E é uma homenagem àquele canto primitivo que surge do coração das pessoas e que transforma a vida numa música inacabada. É um tributo ao Rio de Janeiro, a cidade do sol e da liberdade, onde o mar é o horizonte e o futuro é sempre mais leve. Na tempestade torbida da juventude, Larissa se abriu caminho através do labirinto do desconhecido, guiada pelo brilho de um nome, Anitta, cujo reflexo espelhava a sensualidade e a inocência de uma personagem que ela seria. Nascida na metrópole cacofônica de São Paulo, em um mundo cheio de sinais vibrantes, a jovem artistamente reencarnada percebeu que o verdadeiro caminho não passava por estúdios de administração nem pelo silêncio da língua estrangeira. A música foi a chama que acendeu sua alma, transformando em uma luz que iria iluminar cenários e tocar corações. Aos poucos, Larissa se imbuía no mundo musical como na própria pele, participando de pequenos shows que se multiplicavam nas ruas da cidade, onde o ritmo da vida batia em acordes sincopados. Os palcos sintéticos eram a sua casa, e seus cantores irmãos. A fumaça das lâmpadas se entrecruzava com a brilhante perspectiva de um futuro brilhante, enquanto o pulo do coração e a dor da luta ficavam esquecidos no fundo dos olhos. A jovem empreendedora, que sonhava em conquistar a grande audiência, enfrentava os desafios financeiros e os disparos de crítica com coragem, usando sua voz como escudo e seu carisma como lança para chegar às pessoas. Era esse talento inato que chamou a atenção dos produtores, que logo viram em ela o caminho para o grande sucesso. Eles apostaram nele, e Anitta foi se consagrando no cenário musical brasileiro, como uma flor que se abre no meio do verde, conquistando espaço por todo o país, onde a música é mais do que um som, é um ritmo de vida. Eles viram em Larissa, Anitta, algo além de uma artista, algo que lhe pertence ao coração e ao espírito. E ela, com sua força de vontade e carisma deslumbrante, provou que ser sensual e menina ao mesmo tempo era mais do que apenas um nome em uma novela, era uma vida, uma aventura, uma música. Anitta, uma mulher de fogo que incendeu a brasa do Brasil, irmã da terra, cujo coração bate com o ritmo do samba e a batida do funk. Nascente do sol nas terras da Bahia, crescendo em um mundo vibrante de cores e ritmos, onde o futuro sonhava no canto das crianças. Sua infância foi pávido por sons e danças, a festa eterna que se encarna na música brasileira. Na adolescência, Anitta despertou sua voz em um mundo cheio de expectativas e pressões. A jovem guerreira, armada com seu talento, lutou contra os dragões do estigma, do preconceito e da insignificância. Seus olhos, focados no horizonte, viu um mundo em expansão, onde o funk brasileiro se transformava em uma força mundial. Entre as ruas de São Paulo, nas sombrias tardes do inverno, Anitta cantou seus primeiros versos. Ao redor dela, a vida continuava, com suas lutas e esperança, mas ela sabia que o destino a chamava.
Sua voz, como um grito de guerra, desafiou as trevas da indiferença e do esquecimento. Com a canção Show das Poderosas, Anitta explodiu na cena nacional, uma mulher fantasma que transformou o Brasil em um palco mágico. A música foi a chama que acendeu as almas de milhões de brasileiros, dançando, cantando, sonhando junto com ela. Ao longo dos anos, Anitta lançou sucessos como Bang, Paradinha e Vai Malandra, conquistando palcos internacionais e colaborações com artistas de renome mundial. Juntamente com J Balvin, Madonna e Cardi B, Anitta mostrou ao mundo que a música brasileira é uma força inigualável. Recebendo prêmios importantes, como reconhecimento no MTV EMA e no Latin Grammy, Anitta se consagrou como embaixadora do funk brasileiro no mundo. Com sua força e carisma, ela abriu caminhos para novos artistas da cena nacional, demonstrando que a música brasileira é um legado que jamais será esquecido. Anitta, uma mulher-leão que se ergueu da terra, como o grito do futuro, dançando com a memória do passado. Sua voz, uma luz que deslumina a noite, um sonho vivo em meio às ruas, cantando a saga do Brasil, na música, no amor e no fogo da vida. Era uma vez uma menina chamada Anitta, cuja voz era tão suave quanto o som do mar agitado no Rio de Janeiro, sua terra natal. Cresceu em meio ao babilônio tumulto das ruas cariocas, imersa nas melodias vibrantes do funk, que batia em harmonia com seu coração. Desde tenra idade, ela sabia que a música seria sua vida, e a cada batida de samba, sentia o fogo da paixão pela arte. A vida não foi fácil para Anitta. Aos poucos, ela aprendeu a lutar contra as dificuldades, enfrentando barreiras culturais que impediam sua ascensão. Mas ela perseverou, cedo aprendendo a importância da disciplina e do trabalho constante. Com o tempo, sua voz ganhou força e cor, como o sol nascer sobre as areias de Copacabana. Anitta simbolizou o poder da autenticidade, se mantendo fiel às suas raízes e ao gênero que a fez conhecida mundialmente, o funk carioca. Ela transformou-se em referência global, levando o som brasileiro para todo o mundo, como uma mensageira de paz e harmonia. A força de uma mulher brasileira é tão potente quanto a lua cheia sobre o Guanabara, e Anitta personificou perfeitamente. Seu legado está na valorização do funk carioca, na quebra de barreiras culturais e na inspiração que oferece a jovens artistas. Anitta representa uma estrela que não apenas conquistou fama, mas também ajudou a redefinir a música brasileira no cenário mundial. Sua vida é um exemplo de como disciplina, coragem e ousadia podem mudar destinos. E como o futebol é a alma do Brasil, Anitta se tornou o hino da sua própria história, uma voz que venceu obstáculos, cantando harmonia entre tradições e modernidade. Ela é o sonho de uma menina do Morro da Babilônia que acreditou no poder da música e transformou-se em uma estrela que iluminou todo o Brasil.